Você já teve a sensação de que o seu prazo de validade expirou? Sabe quando você olha para a sua idade, para os erros que cometeu no passado ou para as oportunidades que deixou escapar, e uma voz sussurra na sua mente: já é tarde demais para você? Nós vivemos numa cultura obcecada pela juventude e pelo sucesso precoce. Se você não ficou rico aos 30 anos ou não tem a vida resolvida aos 40, o mundo faz você se sentir um fracasso. Mas o relógio de Deus não funciona com as pilhas da nossa ansiedade. Se você está escondido numa rotina sem propósito, achando que a sua grande chance já ficou para trás, hoje nós vamos para o livro de Êxodo. Vamos olhar para a vida de um homem que teve o seu maior encontro com o destino quando já estava na terceira idade, cuidando de ovelhas que nem sequer eram dele. Vamos falar sobre Moisés. A história de Moisés é dividida em 3 blocos exatos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, ele viveu como príncipe no Egito. Ele tinha poder, diploma de Harvard da época, vestia as melhores roupas e comia nos melhores banquetes. Ele sabia que era hebreu e, no auge da sua força, aos 40 anos, ele decidiu que ia libertar o seu povo. Mas ele tentou fazer a obra certa do jeito errado. Ele matou um egípcio, escondeu o corpo na areia e foi descoberto. O que acontece? Ele perde tudo. O príncipe vira um fugitivo procurado por homicídio. Aqui começa o segundo bloco da vida dele. Moisés foge para o deserto de Midian. O homem que tinha o mundo aos seus pés agora é um pastor de ovelhas. E as ovelhas nem eram dele, eram do seu sogro, Jetro. Ele passou de líder de uma nação para funcionário do sogro no meio do nada. Pense no peso psicológico desses 40 anos no deserto. Cada dia caminhando sob o sol escaldante, Moisés devia pensar: eu estraguei tudo. Eu era um príncipe, eu tinha um chamado, mas o meu temperamento destruiu a minha vida. Agora eu sou apenas um velho esquecido no meio da areia. A identidade dele foi esmagada. O deserto é o lugar onde Deus mata o nosso ego antes de ressuscitar o nosso propósito. E então, chegamos a Êxodo, capítulo 3. Moisés agora tem 80 anos de idade. Para a biologia humana, é a reta final. Aposentadoria. Fim da linha. Ele está apacentando o rebanho perto do Monte Horebe, num dia absolutamente comum. E de repente, ele vê algo que desafia a física. Um arbusto comum do deserto, uma sarça, estava pegando fogo, mas o fogo não a consumia. As folhas não viravam cinza. Preste atenção nesse detalhe incrível. Deus não escolheu um carvalho gigante e majestoso para se manifestar. Ele escolheu uma sarça, um arbusto seco e espinhoso, a planta mais comum e sem valor do deserto. Deus estava dizendo a Moisés: eu não preciso de uma madeira nobre para manifestar a minha glória. Eu só preciso de algo que me deixe queimar através dele. Moisés se aproxima, e a voz de Deus fala do meio do fogo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. E Deus dá a ordem que vira a vida dele de cabeça para baixo. O clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Imagine a cara de Moisés. Ele deve ter olhado para os próprios braços enrugados, para o cajado de madeira velho e pensado: o Senhor está brincando, certo? Eu fugi de lá há 40 anos. Faraó quer a minha cabeça. Moisés começa a dar desculpas. A Bíblia registra 5 objeções de Moisés. 5 vezes ele tenta convencer Deus de que ele escolheu o cara errado. A primeira desculpa é a clássica crise de identidade. Ele diz: quem sou eu para ir a Faraó? Deus não responde dando uma injeção de autoestima. Deus não diz: você é Moisés, o cara que sobreviveu ao rio Nilo. A resposta de Deus é: eu serei contigo. Não importa quem você é, Moisés. Importa quem está indo com você. O zero, quando colocado ao lado do infinito, ganha um valor incalculável. A desculpa continua. Moisés diz: eles não vão acreditar em mim. Eu não sei falar direito. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés estava focando nas próprias limitações. Eu não tenho oratória, Senhor. Chama alguém mais jovem, mais carismático, alguém com mais seguidores. É nesse momento que Deus faz a pergunta mais cirúrgica da Bíblia. Ele olha para o velho pastor tremendo e diz: que é isso que tens na mão? Moisés olha para baixo. Ele não tinha uma espada de bronze. Ele não tinha uma coroa de ouro. Ele responde: um cajado.
um pedaço de pau sujo de terra e cheiro de ovelha. E Deus diz: jogue-o no chão. Moisés joga o cajado, e ele vira uma serpente. Ele corre de medo. Deus manda ele pegar a serpente pela cauda, e ela volta a ser um cajado. A teologia por trás disso é maravilhosa. O cajado representava a identidade de Moisés, a sua renda, o seu passado de 40 anos no deserto. Deus estava dizendo: entregue o que você tem na sua mão para mim. Eu vou transformar a sua ferramenta de trabalho comum no instrumento que vai abrir o Mar Vermelho e derrubar o maior império da terra. Quando você consagra o pouco que tem nas mãos de Deus, o comum vira sobrenatural. Moisés finalmente aceita. Ele volta para o Egito aos 80 anos. E o resto é história. Ele não apenas libertou 3 milhões de pessoas da escravidão, como se tornou o maior legislador e profeta de Israel. Os melhores anos da vida de Moisés começaram na idade em que a maioria das pessoas desiste de viver. O que essa história nos grita hoje? Primeiro, Deus não desperdiça o seu deserto. Aqueles 40 anos cuidando de ovelhas pareciam tempo perdido, mas foram a escola que Moisés precisava. Ele aprendeu a sobreviver no deserto, a encontrar água e a ter paciência. 10 anos depois, ele usaria exatamente essas habilidades para guiar 3 milhões de pessoas pelo mesmo deserto. A crise que você está enfrentando hoje é o treinamento para a missão que você vai liderar amanhã. Segundo, Deus não usa os perfeitos, Ele usa os disponíveis. Pare de usar os seus defeitos como desculpa para não fazer a obra de Deus. Eu não sei falar, eu não tenho dinheiro, eu errei no passado. A sarça não tinha valor nenhum, mas estava queimando. Deus é atraído pela sua dependência, não pela sua independência. E terceiro, use o que você tem na mão. Não espere ter as condições ideais para começar aquele projeto, para restaurar a sua família ou para servir ao Senhor. O que você tem hoje? Uma câmera de celular? Um violão? Uma habilidade de ouvir pessoas? Consagre esse cajado a Deus e jogue-o no chão. Você vai se assustar com o que Ele pode fazer com o que você considera pequeno. Não importa quantos anos você tem ou quanto tempo você perdeu. O Deus dos recomeços não está olhando para a sua certidão de nascimento. Ele está olhando para a sua disposição de tirar as sandálias e pisar na terra santa do seu propósito. Se hoje você percebeu que a sua história não acabou e que o melhor capítulo ainda vai ser escrito, inscreva-se aqui no canal @Luz da Palavra. Deixe o seu like para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão esquecidas no deserto.